Sejam muito bem-vindos, ricos e ricas na América, para mais um episódio do podcast Ricos na América, o podcast que te ajuda a investir, entender como multiplicar seus dólares aqui nos Estados Unidos. Meu nome é Ana Maria Carvalho. Meu nome é Verena Cordeiro. E hoje a gente vai falar sobre como viver de dividendos nos Estados Unidos. Verena, vamos falar primeiro o que são dividendos, mas eu já tenho um challenge, já tenho um desafio para você, porque se você está ouvindo a gente, com certeza você já ouviu algum vídeo da Verena explicando o que são os dividendos, e hoje eu vou desafiá-la a falar um pouquinho sobre dividendos sem usar a palavra aluguéis. Uau, Rico na América, realmente não foi combinado isso. Vamos lá, vou usar sem falar dos aluguéis. Vamos dizer, Rico na América, quais as fontes de renda que a gente tem hoje? Quais são as fontes de renda? Parem para pensar nesse momento, se hoje você não tivesse seu trabalho principal, você e seu marido, quais seriam as fontes de renda? Não adianta dizer para mim, Verena, meu marido pega a gente no aeroporto. Você tem que trabalhar, não é renda passiva. Você não está de forma passiva em casa, coçando a periquita e recebendo. Então, eu vou dar um exemplo que me veio agora na cabeça, que é a aposentadoria do governo, né? Meu pai, por exemplo, ele é aposentado, ele também recebe um dinheiro do INSS. Ou seja, ele está aqui em Nova York passeando, batendo perna nesse momento que estou fazendo esse podcast, e enquanto o dinheiro cai na conta dele sem ele precisar trabalhar. Eu te diria que dividendos é isso. É você estar de bobeira, em casa, vendo a novela do Brasil, que vocês gostam, a novela Pantanal, e o dinheiro caindo na sua conta sem você trabalhar uma única hora por isso. É viver de renda. Excelente. Então já anota tudo, hein, Rico na América, porque quem é que não sonha com o dinheirinho caindo ali na conta? Mas, Verena, como é que a gente consegue esse dinheirinho caindo na conta através dos investimentos? Aonde que os dividendos entram nos investimentos? Vamos lá. As empresas, eu quero primeiro que quem está aí viaje no tempo. Eu quero que quem estiver assistindo esse podcast imagine empresas do dia a dia que você compra. Eu vou citar algumas. Muitos imigrantes vão fazer compras no Walmart ou no Costco. Vamos dizer que você foi lá no Costco, você fez aquele cartão do Costco, né? Você foi lá, vai e faz compras no Costco. O Costco, ele vende produtos e ele ganha dinheiro com a venda de produtos. O lucro que o Costco tem, ele compartilha um pedaço desse lucro com seus investidores. Hoje eu sou investidora do Costco, mas no futuro, quem está nos assistindo também pode investir no Costco. Aí, por quê, Verena? Como é que o Costco dá essa abertura para a gente investir no Costco? Eu achava que era só gente muito rica. Porque o que é que acontece, Ana Maria? As empresas, para elas crescerem, elas não têm grana suficiente, ou às vezes até têm, mas elas querem crescer muito mais. Eu vou dar um exemplo quando a Apple começou. Ela começou na garagem de Steve Jobs. Ele era um jovem sonhador. Como foi que a empresa ficou tão grande assim, tão rápido? Pessoas colocaram dinheiro para motivar o crescimento da empresa, para incentivar o crescimento dessa empresa. Quanto mais dinheiro a empresa tem, mais rápido ela cresce. Não só isso, também tem a gestão. Mas vamos colocar o dinheiro nessa forma. E empresas médias, ou até empresas grandes, elas precisam financiar seus próprios produtos novos que ela vai lançar, ou até abertura de novas fábricas, abertura de outros mercados. Vou dar um exemplo. A Amazon, provavelmente, quando foi para outros países, ela precisava de uma outra estrutura, né? Se vai para o Brasil, precisa de empregados, estrutura no Brasil, prédio, aluguéis. E até a Amazon dar certo no Brasil, tem um tempo que a operação ela tem que ser custodiada, paga, bancada por alguém. E aí a Amazon fala, ei, gente, peraí, eu quero muito que a Amazon vá para o Brasil. Mas o caixa que a gente tem, a gente vai ficar apertado. O que é que eu queria? Que alguns investidores colocassem dinheiro na Amazon para que nós conseguíssemos expandir as operações. E aí que a Amazon aceita vender um pedaço da empresa no mercado de capitais. É como se hoje eu, dona aqui dos Ricos na América, a gente crescesse. E eu quisesse vender um pedaço dos Ricos na América para receber uma grana boa, um aporte grande, para eu fazer com que os Ricos na América cresçam ainda mais. Colocar outras subdivisões, falando talvez inglês, trazendo um time maior, uma estrutura, um estúdio grande. Então, as empresas
pegam essa grana no mercado financeiro. Elas vão no mercado financeiro, colocam um pedaço da empresa à venda e os investidores compram um pedacinho dela. Quem está nos assistindo, por exemplo, pode comprar um pedacinho do Costco, um pedacinho da Amazon, um pedacinho do Facebook. E aí você vira sócio dessa empresa. Claro, com um pedacinho que você comprou. Ou seja, se você comprar ali e gastou $80, 100, 150, 200, você vai ter o pedacinho correspondente ao valor que você comprou. Tanto se você parar para pensar, o Warren Buffett, ele é um grande investidor de grandes empresas assim. Ele tem percentuais gigantes de grandes empresas, porque ele é um cara bilionário. Se a gente investe $400, 300, 100, ele investe bilhões nessas empresas. E aí ele tem uma participação muito maior. Nós temos também uma participação igual ao Warren Buffett, no sentido de dizer que também somos investidores. Mas ele tem uma voz muito maior na empresa, porque ele tem uma participação maior. E essas empresas, quando você vira sócio, se é uma empresa grande, como a gente chama assim, principalmente as empresas blue chips, que são empresas blue chips? A Coca-Cola é uma empresa blue chips, é aquela empresa que já cresceu demais, é uma empresa que fatura muito, que não tem para onde crescer. Quando a empresa chega nesse ponto, ela distribui parte dos lucros com seus investidores. Só que empresas como Amazon, Facebook, empresas que ainda estão crescendo, se expandindo, que a gente chama de empresas de crescimento, porque elas estão crescendo ainda, elas não dividem participação nos lucros. Por quê? Porque elas reinvestem no próprio negócio para fazer ele crescer, ganhar mais dinheiro e, no futuro, pagar mais dividendos para os seus investidores. Ela entende, dentro da estrutura organizacional da empresa, o gestor, que é um bom gestor, principalmente se for um bom gestor, por isso que precisa saber analisar empresas e saber quem está sob gestão dessas empresas e o trabalho que essa pessoa tem feito nos últimos anos, para você saber se as decisões que essa pessoa toma são decisões relevantes, são decisões inteligentes. Por quê? Se ele decidir pegar a grana que a empresa ia distribuir em dividendos para pagar para seus investidores e não está investindo em áreas que a empresa poderia ganhar muito dinheiro, aí é um problema. Pagar dividendos não é necessariamente uma coisa boa. Você precisa ver... Tem muita empresa, tipo a Coca-Cola, são empresas grandes, McDonald's, que são empresas boas e pagam dividendos. Mas também tem empresas que estão pagando dividendos por conta de más decisões. Não fizeram bons investimentos. Querendo atrair novos investidores. Também. Se você tem essa ganância, você está querendo só montar uma carteira ali focada no que ela vai te trazer de volta para curto prazo, muita atenção. Verena, falando ainda sobre dividendos, nós temos aí os REITs, né? Que são voltados ali para o real estate. Primeiro, quero a sua explicação sobre o que são os REITs, efetivamente, e se eles pagam dividendos. Os REITs são Real Estate Investment Trust. São basicamente empresas que precisam investir a maior parte do seu capital no mercado imobiliário. E outra, os REITs são obrigados também a pagar, se eu não me engano, 90% dos seus dividendos em retorno a seus investidores. O que isso quer dizer, Rico na América? Se o foco dos seus investimentos é você viver de renda, os REITs são uma grande aposta. Por quê? Porque a função principal de um REIT não é tanto crescimento, é devolver parte do investimento que você fez no seu bolso. Literalmente os aluguéis, não é nem... Ana falou no início, fala um exemplo sem ser aluguel. É literal. Aí é literal. É literalmente, eles compram grandes prédios, eles compram grandes fábricas. E existem vários tipos de REITs. Tem REITs até de timberland, que são aqueles terrenos de plantação de eucalipto. Tem REITs de antena, tem REITs de hospital, de casa de repouso para idosos. Tem REITs de office, desses prédios gigantes em Nova York para alugar para empresas. Tem REITs que a gente chama de residential. Tem REITs de data center, que essas empresas grandes colocam seus data centers. Tem REITs que eu amo, que são esses galpões, né? Que você, antes de entrar nas cidades, você vê aqueles galpões, sabe? Tem o nome das empresas, da Amazon, da Prologis. Então, são galpões que as empresas armazenam seus produtos. Então, assim, tem vários tipos de REITs. Muito bom. E qual seria o caminho para quem quer investir e receber dividendos?
investir em empresas, ETFs ou REITs que paguem bons dividendos. Aí precisa saber analisar. Quais são as melhores empresas para você investir, que vai te trazer o melhor retorno em pagamento de dividendo? Você tem que saber analisar, porque eu tenho uma frase que eu falo que nem tudo que reluz é ouro. Nem tudo que reluz é ouro. Ah, meu amigo do forró, fui ali, tomei um drink no jogo de um time do Brasil ali em Newark, ali em Nova York, e um amigo meu falou que era para eu investir nessa empresa. Não, você tem que ler, porque a gente está falando do seu dinheiro, o dinheiro suado que você ganhou na América. Anos e anos de trabalho, gente, pelo amor de Deus. Eu penso nisso com uma gravidade tão grande que eu tenho até medo por quem está assistindo. Eu tenho medo por vocês. Eu imagino quantos anos e anos e anos e anos você se esforçou aqui nos Estados Unidos para ganhar seus dólares, para juntar seu dinheirinho suado. Aí você vai lá e seu amigo da fofoca falou uma bobagem lá, você vai lá e coloca seu dinheiro, perdeu o dinheiro de uma vida, o dinheiro da educação dos seus filhos, o dinheiro para comprar uma casa. Vocês têm que ter muita prudência na hora de escolher onde vai investir. E isso só se adquire com conhecimento. Você entender quais são as melhores empresas. Porque comprar qualquer empresa, qualquer um faz. Só é você botar no Google. Viu lá uma fofoca do YouTube, vai lá e compra. O problema é que você está botando o dinheiro de uma vida. Isso é grave. E muitas vezes não é só a sua vida, né? É a vida da sua família inteira em jogo, porque você está simplesmente se aventurando em uma coisa que você não estudou e não tem se dedicado. Exatamente. E, Verena, quem paga mais dividendos? São as ações, os estoques ou os REITs? Depende. Depende de que empresa e de que momento a empresa está. Outra coisa, tem gente que fica escolhendo uma empresa que paga mais dividendos, mas tem seasons, temporadas. Tem empresas, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Vamos dizer que a Coca-Cola ia comprar uma grande empresa, né? Porque a Coca-Cola, como é uma empresa gigante, ela cresce comprando mais empresas. Vamos dizer que ela abortou isso. Ela abortou, não vai mais comprar, porque a oportunidade não foi interessante. Ela fala, para a gente não ficar com esse dinheiro parado na conta, vamos distribuir os lucros para os investidores. E ela pode distribuir muitos dividendos em uma temporada. Mas não significa que sempre vai ser assim. Tem empresas que aumentam e diminuem a quantidade de dividendos que ela paga. Verena, como saber só que a empresa só aumenta? Aí é legal vocês estudarem um grupo chamado Empresas que Distribuem Dividend, empresas conhecidas como Dividend King, as rainhas dos dividendos. Significa que nos últimos 50 anos elas pagam dividendos constantes e crescentes. Aí você vai botar no Google, vai ver quais são as empresas. Aí dentro tem Coca-Cola, McDonald's, entre outras. Então, interessante, se você quer viver de dividendos, você tem que primeiro se perguntar por que você quer viver de dividendos. Porque, como eu falei, não tem só o lado bom da moeda, não. Também tem o lado ruim. E por que você quer viver de dividendos? Principalmente se for jovem. Se for jovem, na minha concepção, você está tomando uma decisão sem educação financeira. Ou talvez por conta de algumas limitações de crenças. Mas, assim, ver quanto a empresa tem pago de dividendos nos últimos 10 anos, 15 anos, nos últimos anos. E entender se esses dividendos são constantes, crescentes e regulares ou não. Ou a empresa realmente, por ela não ter feito um investimento X, ela decidiu distribuir. Ou, como a Ana falou lá no início, se ela quer criar uma situação só para atrair novos investidores. Você tem que entender o que está por trás daquela decisão. Senão você vai ficar igual essas pessoas que ficam em cima do muro, né? Eu vou nessa aqui porque está pagando mais. Não, essa daqui não está mais pagando mais, eu vou vender e vou comprar essa. Não, essa aqui não está pagando mais. Não. Você tem que ser constante, você entender o que está por trás da decisão que você tomou ao comprar aquela empresa. É o que eu digo. O que está por trás da compra daquela empresa? São as premissas, porque é uma empresa muito boa, você acredita que ela vai explodir. Então, você precisa estar com ela na alegria e na doença, na saúde e na tristeza, até a morte os separe. Literalmente, igual casamento. Só se a empresa perder as premissas. Tiver descendo ladeira abaixo, uma Apple da vida, tiver perdendo market share, produzindo produtos ruins, não investindo em tecnologia, em ciência, em evolução. Aí sim, aí é um motivo para você parar de comprar mais ações dessa empresa ou até vender as que você já tem. Excelente. Não, e é exatamente sobre isso, sobre
10, 15 anos de análise, né? Não é sobre uma empresa que começou ontem a pagar dividendos, está pagando super bem e vou lá, vou aproveitar essa oportunidade. Falando sobre pagar bem, o que você considera uma ação, um REITs, um ETF, que seja, que paga um valor legal de dividendos? Olha, eu acho que 4% já é um absurdo. Absurdo que eu digo assim, de bom, num ponto legal. Mas É o um que eu big digo, deal. é um big deal. Mas o que é que eu vou te dizer? Eu também, é um ponto, mas assim, é e não é. Por quê? Porque como eu falei anteriormente, por que essa empresa está pagando 4%? É isso que eu quero saber. Eu quero saber por que ela está pagando 4%. Isso é o mais interessante do que a porcentagem. Se a pessoa que está nos assistindo, se o imigrante que está nos assistindo, ele só ir atrás da dança da cordinha, aí ele vai descobrir que nem sempre o que reluz é ouro. Então, o que vocês precisam entender é o que está por trás desse pagamento de dividendos. Muito bom. E quando a gente entende aí quais são as empresas, como que você diria que a gente poderia analisar essas empresas? Então, eu já coloquei lá Dividend King, como você orientou, já achei várias empresas, mas o que eu preciso fazer para poder orientar e gerenciar qual a empresa faz mais sentido? Você falou sobre primícias, é tudo sobre primícias, o que são as primícias? Então, olha só, eu vou dar um exemplo, Rico na Meca, agora você vai viajar na maionese junto comigo. Você vai, Ana, racionalmente, de forma racional, você vai escolher um marido. Vamos lá? Aqui está um marido. Vamos dizer que o marido ele vai ser feito agora. Ele não existe. Aqui tem Várias opções para você escolher. Vários toppings para sua pizza. E aqui tem um bowl, né? Esqueci até o nome, gente. Eu sei que vocês são imigrantes, vocês vão ver que não é caô meu, não. É o que? Uma vasilha. Travessa. Uma travessa. E aqui, Ana, tem os toppings. Eu quero que você escolha quais são os toppings que você colocaria nesse marido que você vai escolher para você. Vamos dizer que você seja solteira, tá? Ela é casada, mas não vale. O meu bowl já tá pronto. A sua pizza já tá pronta, esquentada, requentada. Mas o que a mulherada, vamos pensar, o que a rica na América analisaria? Teria que analisar para ela escolher um bom marido. Ela vai colocar algumas coisas em pauta sobre as primícias. Com certeza, se eles têm os mesmos valores que você. Se é um rapaz organizado, inteligente, bonito, né, gente? Boa questão financeira, sabe se organizar, não tá perdido na América. Olha, arrasou. O que eu quero dizer com isso, Rico na América? É uma brincadeira que eu fiz nesse momento para você entender o que eu vou te falar para analisar nas empresas. Primeiro, como está o market share dessa empresa? Isso, para mim, é uma das coisas mais importantes, porque nenhuma empresa sobrevive se não estiver vendendo. Como é que estão os produtos dessa empresa no mercado? As pessoas gostam dos produtos dessa empresa? Como é que têm sido as vendas dessas empresas nos últimos anos? Tem crescido, tem diminuído, tem permanecido? Como é que essa empresa está de caixa? Ela faz uma boa gestão? Ela está devendo? Como é que está o patrimônio dessa empresa? O patrimônio dessa empresa está o quê? Ela fez muita dívida, ela está com muitas operações fora, esperando dar resultado. Isso daí pode ser um grande risco. Porque e se não der certo? Ela arriscou demais. Ela tem dinheiro para se segurar caso essas operações não aconteçam? Como é que é? Quem são e como fazem a gestão da empresa? Os gestores da empresa. Quem é o CEO? Quem é responsável pelas decisões? Há quanto tempo ele está nesse cargo? Há quanto tempo? Qual a experiência dessa pessoa? A empresa ela investe em tecnologia, ela investe em inovação. Como é que ela é vista pelo mercado? Colocar no Google, ver pesquisas sobre essas empresas. O que é que o mercado fala? O que é que o Google fala? O que é que as pesquisas falam sobre essa empresa? Vai lá no Wikipedia, investiga. Igual quando você vai investigar se o boy está fazendo coisa errada, né? Mulher é ótima para investigar. Vira FBI. Vira FBI, ó. Investigar se a blusinha na chain vale a pena. Ela vai o material, ela dá um jeito, ela vai no Google. Pergunta pra amiga. Mas na hora de pesquisar sobre a empresa, ela vai lá e acredita no amigo do forró. Pá! Dá o dinheiro. O mesmo ânimo que você tem para fazer aquela perseguição do boy magia, você tem que fazer na hora que você for investir o dinheiro de uma vida. Essas são algumas premissas que eu acho que você tem que analisar. A relação preço e lucro. Como é que está o preço dos produtos, lucro, o preço e lucro da própria empresa, o preço da ação com relação ao lucro. E a gente sabe, Vê, que tem
no mercado financeiro a gente fala sempre com a razão, né? Sempre a cabeça que tem que estar ali em ação e não o coração. Mas você acredita, agora é uma opinião sua, que é importante a pessoa ter alguma relação com aquela empresa? Eu acredito nisso. É uma empresa vegana, mas eu não sou vegana. O que você diria sobre isso? De duas, uma. Ou você é um comprador feliz daquela empresa, você gosta muito dos produtos, ou você estuda muito sobre aquele segmento. Eu vou te falar, tem coisas que possa ser que você curta estudar, mas que você não necessariamente você curte. Eu vou te dar um exemplo. O movimento orgânico. Agora você está vendo que está pegando em tudo. Tem empresas que vendem produtos que não são orgânicos, que não são saudáveis. Eles não estão dizendo isso no pacote, mas eles estão fazendo pacotes que se parecem com os pacotes das empresas orgânicas. Vocês já entenderam. Eles querem trick a sua mente. As estratégias de marketing. Essa semana passada mesmo, eu comprei um saquinho de castanha com umas frutas secas. Meu marido falou, você viu a quantidade de açúcar que tem nisso aqui? Tá pertinho da empresa do setor que vende coisas mais light, mas não é. Então, o que é que eu quero te falar? É muito mais fácil você estudar empresas que você gosta. Exemplo, eu gosto muito dos produtos da Apple. É muito mais fácil estudar uma empresa que eu gosto, uma empresa que eu consumo, porque eu vou ter dois olhares. O olhar do mercado, que é pesquisar sobre a empresa, e o meu olhar como cliente. Exemplo, por que eu gosto da Apple? O que ela me oferece? Porque todos os meus amigos têm Apple. Por que nos Estados Unidos, pelo menos, as pessoas estão ao meu redor? Por que essa empresa conquista tantas pessoas? Por que todo ano a maioria das pessoas que eu conheço ficam alucinadas, loucas, para comprar o novo modelo da Apple? A empresa é uma febre, os influencers, todo mundo correndo no Brasil para conseguir alguém que traga o telefone de primeira mão assim que sai. Por que tantas pessoas acampam na porta da Apple para comprar o produto assim que sai? Por que essa empresa causa isso nas pessoas? O que é que está por trás? Então, quando você gosta de uma empresa, é muito mais fácil você fazer essa pesquisa e você mergulhar nesse universo do que um setor, uma área que você detesta. Verena, eu detesto banco, finanças e tal. Melhor você comprar um ETF. Entendeu? E eu acho bem interessante você olhar as empresas que você tem em casa, para você já começar a estudar as empresas que estão no seu dia a dia. O sabão da sua pia, o shampoo que você lava seu cabelo. Você já está mais familiarizado, isso. Né? Os produtos de limpeza que você usa para limpar a sua casa, de alimentos, os alimentos que você compra no Walmart, as empresas que você vai todo dia. Quais são as empresas que você vai toda semana? Onde é que você faz seu mercado? Onde você faz as compras para os equipamentos, para os produtos do seu trabalho. É tudo a analisar, né? Tudo você analisar, exatamente. Excelente. Gente, tem um checklist já prontinho, então, para você poder analisar ali um bom dividendo, uma empresa que pague dividendo, o que você precisa analisar na empresa. Inclusive, Verena, existe algum cálculo que a gente possa fazer? Vamos supor que eu sei que você recomendou e falou, olha, é mais a longo prazo, se você é jovem, focar ali mais em crescimento. Mas existem aquelas pessoas que estão ali focadas no dividendo, né? No dinheirinho pingando na conta instantaneamente, basicamente, porque a gente também é um ponto muito importante da gente reforçar que vai depender de ação para ação, para REITs, ETFs, quanto tempo que eles vão pagar. Mas, Verena, como que a gente calcula isso? Como que, se eu quiser viver de renda, viver realmente recebendo dividendos, como que eu chego nesse número? Então, a primeira coisa que você precisa saber é quanto você precisa para viver confortável todos os meses? Você vai fazer um cálculo. Verena, eu preciso de $5.000. Claro que você vai ter que, ao longo do tempo, reajustar com a inflação. Eu estou falando no dia de hoje. Quanto você precisa investir e quais investimentos pagam retorno que te pagaria $5.000 por mês? Verena, eu teria que ter $2 milhões. Por isso que é um planejamento de longo prazo. Em quanto tempo você vai querer esse valor? Não adianta você querer o impossível, colocar sua mão onde seu braço não alcança. Verena, mas agora eu percebi que não vai dar. Você só tem duas opções. Ou você aumenta a quantidade de dinheiro que você investe, tentando ganhar mais no seu trabalho, ou você baixa a sua expectativa. Não existe. Verena, então eu vou desanimar, não vou mais investir. Não, é melhor você terminar. Vamos dizer que na sua aposentadoria, é melhor você ter 2.500 do que não ter nada.
Você vai ter que baixar seu padrão de vida. Ou do que você trabalhar até os 80 anos. Não é melhor, não? Você tem que escolher qual é o seu melhor. Porque tem gente que é desassuntado, né? Que é milagre. Vive com os pés na cabeça. Que é o quê? Tá esperando a bela adormecida acordar. Tá viajando na maionese. Não, é porque eu queria mais. Meu amor, você não quer nada. Você passou a vida inteira sem investir. Você nunca estudou. Você quer o impossível. Você tá buscando o quê? O mágico de Oz? A fada madrinha? Acorda, desce do castelo, Rapunzel. Não vai ter, não tem. Você não é uma criancinha mimada que vai no mercado, a mãe não dá o biscoito, você se joga no chão e bate o pezinho. Não, você vai começar da onde você tá, com a grana que você tem, juntando o dinheiro que você pode, até quando der. Se não vai se aposentar com 2 milhões, vai se aposentar com o que der. Ah, meu filho, eu vou ter que morar na casa do meu filho. Então é melhor você ter algo até esse dia para não entrar na casa do seu filho zerada. Melhor do que nada. Então, mesmo que tenha que ir pro shelter, é melhor ter alguma coisa do que não ter nada. Então, corra atrás agora. Para de ficar se lamentando que tá velho, que isso, que aquilo. O que é que vai adiantar? Me responde aí. Tá velho, já entendi, você tá velho. E? Vai o quê? Vai ficar coçando a periquita até os 80? Ou vai correr atrás agora? Ah, porque eu tô achando que eu já tô velho demais. Sim, me fala uma informação nova, porque essa eu já sei. Não vai precisar mais comer, não vai precisar Você mais fazer pagar aluguel. Vai se jogar de uma ponte? Não vai. Vai começar agora com o que tem, vendo o que dá para fazer com as circunstâncias que você se encontra. Desistir é pior. Vai terminar literalmente sem nada. Junto o que dá, até quando der. Se esforça mais, corta a despesa. A vantagem que vocês têm, quando tem mais idade, é que vocês também têm mais experiência. Geralmente, era para estar ganhando mais do que um jovem. Porque adquiriu mais experiência na América. Faz um trabalho melhor. Já tem uma empresinha da construção consolidada, uma empresa da limpeza. Corta custos, melhora a gestão, para sobrar mais dinheiro, investir mais. Já tem o QI, que é o quem indica. Quem indique. Networking. Então, assim, se o jovenzinho tá patinando e aportando, colocando, investindo pouco, você tem uma oportunidade de investir mais do que ele. Você, aportando mais dinheiro, colocando mais dinheiro, você diminui o tempo. Ah, Verena, eu não quero esperar 30 anos, então bote o dobro. Agora, não existe caminho fácil. Não existe almoço grátis. Não existe a casa da Cinderela. Para de viajar na maionese. Se você é um imigrante liso, para de ser desassuntado, cara. Ausência de caráter. Ficar viajando um mundo paralelo. Tem muita gente que é assim, você sabia? A pessoa se tranca na casa e ela quer fingir que a realidade não existe. Ela entra no próprio mundo, o mundo fantástico de Bob, e ela quer viver ali a vida inteira. Ela não quer sair dali. É um imigrante ferrado, não tem dinheiro e ainda é orgulhoso. Tem um rei na barriga. Ruim quando alguém fala alguma coisa não, ainda. Agora vai assistir o podcast, já se dói, vai botar comentário negativo, tá achando que vai me afetar. Me afeta não, meu amor. O meu eu já fiz há muito tempo, trabalho desde nova. Desde os meus 14 anos, quem tá precisando correr atrás é vocês. E pare de ficar com mimimi, ficar sofridinho, doendo, coração machucando. Não vai resolver o seu problema. Encarar a realidade, encarar que você foi um loser até aqui, que você se comportou como loser, teve ações como loser, e recuperar o tempo perdido é o que vai dar certo. Porque eu não conheço vocês, não sei onde vocês moram, não sei seu nome. Para de achar que eu tenho um problema pessoal com você, que eu não tenho nenhum. Nem sei quem você é. Você que tem que ter maturidade para entender que você envelheceu na América porque você não acordou, viajou, e agora o tempo chegou, e agora é pagar o preço. É isso. Você entendeu, né, Rico na América? Você entendeu que é importantíssimo você se organizar. Se você se enquadra tudo que ela falou ali, se você tá liso, se tá vivendo um dia após o outro, só se vive uma vez, não sabe o que tá planejando pro seu futuro, se organize. Inclusive, quando ela fala sobre o cálculo que a gente faz para poder viver de dividendos, e ela explicou ali sobre o que você precisa, qual é o valor que você necessita mensalmente, não envolve aquelas 15 caixas da Amazon que chegam semanalmente na sua casa, tá bom? Então, muita atenção nisso, porque é essencial você ter esse controle, essa educação financeira, né, Verena? Exato. E você sabe o que é que eu digo? Muitos imigrantes compram. E aí falam, Verena, o dinheiro não cabe no final do mês. Não é não, meu amor. É que você foi comprando sem perceber. Foi aquela comidinha que você pede todo dia. Olha, e quer que eu te diga uma coisa, Ana? As pessoas acham que a falta de gestão financeira vem porque ela comprou uma coisa grande. Verena, eu não comprei nada, eu não comprei uma televisão, nada. Mas é pior.
A maioria das pessoas que o dinheiro vai todo pelo ralo é o dia a dia. É o costume de todo dia entrar naquela lojinha e comprar aquela tranqueira. É o costume de todo dia passar ali e comprar o que não precisa. É todo dia uma caixinha, é todo dia uma coisinha, um detalhezinho, um case pro celular. Ah, o case do meu celular tá ruim, compra um case pro meu celular. A minha calça tá ruim. No dia que o dinheiro entra, tudo tá ruim. É o biquíni que não presta mais, tá velho. É a mala da viagem. E eu tenho um exemplo ótimo, que uma aluna nossa, inclusive Genilda, um beijo, Genilda maravilhosa lá da Flórida, falou em uma live com você que ela sempre gostou de dar presentes. Gente, depois do Ricos na América, do treinamento, ela foi calcular. Eram mais de $4.000 por ano em presentes. Tem problema em dar presente? Não tem, mas será que é realmente necessário? Será que essa pessoa está valorizando o que você está dando ou ela queria mais um tempo de qualidade com você? Então, muito importante a gente colocar na ponta do lápis os nossos gastos e ver o que é necessidade e o que é só uma forma de se confortar, né? E achar outras soluções para outros problemas. E sabe, Ana, que eu queria falar uma coisa interessante, esse negócio que você falou dos presentes. Eu vou te dar um exemplo. A maioria das pessoas ao meu redor, eu sempre falo que não precisa me dar nada. Porque, graças a Deus, eu tenho mais até do que eu mereço e preciso. Minha mãe é uma pessoa super presente. Eu posso não usar, já falei com ela 1000 vezes. Ela vai trazer uma tranqueira para mim, que eu não vou usar. E que eu vou dar para outra pessoa passar para frente. Ou então, vai ser motivo da minha próxima leva de coisas para o Brasil para eu dar para outras pessoas. Então, assim, pensem muito bem para quem vocês estão dando presentes. Exemplo, hoje aqui nos Estados Unidos, a gente aprendeu muito a forma pragmática de viver aqui, exemplo, você vai fazer um chá de bebê ou você vai na casa de alguém, pergunta o que é que a pessoa precisa, a lista. Aí, exemplo, agora eu tô indo para casa da minha irmã, eu perguntei o que é que meu sobrinho precisa, ela me mandou um link, uma coisa que ela iria comprar. Porque a gente dá coisas até que a pessoa não quer, só para dizer que deu, só para porque tem pessoas que vai do temperamento, né? Tem pessoas que a linguagem do amor é dar presentes. E aí você quer comprar o que o outro não usa. Às vezes você quer dar uma vela de cheiro para alguém que a pessoa tem alérgica. Eu mesmo, por aqui em casa, não pode ter cheiro na minha casa. Porque eu sou asmática. Cheiro nem fumaça. Então, assim, analisem se é um desejo pessoal seu de algo dentro de você que você precisa curar ou se realmente as pessoas estão ficando felizes com os presentes que você anda comprando. Às vezes a pessoa não quer o presente. Você já dá uma blusa dessa aqui nos Estados Unidos, umas coisas que as pessoas têm dinheiro para comprar. Se for fazer diferença na vida de alguém, a pessoa está precisando de dinheiro, fazer um curso, você pega e dá. Então, pensem muito bem se o presente é realmente o outro ou é você. É você que quer satisfazer o seu próprio eu, massagear o seu próprio ego e ficar com aquela sensação de dever cumprido. Sabe aqueles presentes que você vai para casa de alguém e você compra uma porcaria numa coisa de 99 que a pessoa não vai usar só para não chegar de mão a banana? Que a gente tem isso, né? Coisa do Brasil, eu não sei. Aqui nos Estados Unidos, mas minha mãe sempre falou, vai chegar lá de mão a banana. Hoje em dia, sabe o que é que eu levo? Uma boa sobremesa. Se é uma pessoa que eu vejo assim, se tem algo claro que essa pessoa deixou claro que ela quer ganhar, eu compro, porque eu já tenho clareza. Se eu não tenho clareza, eu levo um bom vinho, umas bebidas, compro uma sobremesa. Entendeu? E uma coisa muito cultural também aqui nos Estados Unidos é o dinheiro, né? É. E tem uma outra aluna também que falou sobre isso, que todo o dinheiro que a filha recebia no Natal da família no final do ano foi para a conta dela do college. Então, isso é muito legal que a pessoa vai direcionando para o que realmente faz sentido, né? E é necessário para ela. Inclusive, sobre contas, Verena, como que funciona os dividendos dentro das contas específicas, que a gente não vai entrar muito em detalhes, mas a gente sabe que existem algumas contas como 401k, contas de aposentadoria. Como é que funcionam os dividendos dentro dessas contas? Antes de entrar no tema dividendos, deixa eu falar uma coisa engraçada. Eu tenho um tio que todo mundo que quer dar presente para a filha dele, ele dá um número de uma conta poupança que ela tem no Brasil, que é para a faculdade dela. Que legal. Então, eu vou te dar um exemplo. A família do meu marido, eles amam dar muitos presentes. Olha, eu nunca passei um Natal como eu passo o Natal na casa da minha sogra. É tipo assim, sem hipocrisia. Se deixar, ela cobre a árvore de Natal. Papai Noel passa real lá. Real é apelido. Ela compra tudo e mais um pouco. E um dia eu falei assim, depois peguei intimidade, né? Eu virei e falei assim para o meu marido, para eles. E meu marido falou com eles. Eu fiz assim, gente, as crianças, elas passam 2 dias abrindo presente. É muito presente. E você vê que a ânsia não é
mais para ganhar o presente. É só para rasgar aquele sobre embrulho. Abrir o presente. É sobre abrir. E aí eu vejo que eles abrem 1, 2, 3. Aí eu digo, gente, são crianças que não vão aprender a esperar. E valorizar. E valorizar. Gente, eu lembro que na minha época, no Natal, eu tinha direito a escolher um grande presente. Exemplo, sei lá, eu tô lembrando aqui, né? Um grande presente que eu pedi para minha mãe era a Lu patinadora. Hoje eu nem deve ter essa boneca mais. A maquininha de sorvete, maquininha de tricô. Aí tinha um grande presente que era esse. Minha mãe dizia, você vai ganhar a Lu patinadora. Vamos botar na carta do Papai Noel só um presente. Aí o resto não era presente, era tipo assim, minha mãe que falou com minha tia que eu tava precisando de uma calça jeans, entendeu? Eram umas coisas mais assim que as tias iam dando. Hoje eu vejo que nos Estados Unidos, com as famílias, os imigrantes querendo suprir o amor e o tempo que eles não dão aos filhos com presentes. Isso não vai resolver. A criança fica ansiosa, chega no mercado, dá escândalo, crianças mal educadas, né? Minha irmã mesmo, quando meu sobrinho nasceu, ela falou, não quero que dê nunca nada para ir. Então, sempre que eu vou dar alguma coisa, eu pergunto. O quarto do meu sobrinho, minha irmã aderiu ao estilo montessoriano. Não tem nada de certo nem nada de errado. Foi um estilo que ela aderiu. O quarto dele não tem nada. Tem antigamente, né? Agora talvez tenha mudado. Ela tinha um colchão no chão e tinha umas banquinhas assim bem baixinhas, tudo ao olhar do tamanho da criança e sem muita distração. Os brinquedos eram de madeiras e poucos brinquedos para ele se divertir, ler livros. E de fácil acesso. E ela não compra nada que tem buzina, luz, barulho. Então, assim, ela estudou muito sobre isso quando meu sobrinho nasceu. Então, assim, qualquer tipo de brinquedo que você dá para o seu filho, não sei. Não estou dizendo que tem nada de certo nem nada de errado, só algo para vocês pensarem. Que talvez nem isso seja tão saudável. Ficar recebendo tantos presentes. A criança cresce atordoada. Aqueles pim, 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 luz. Uma criança tem o que paz de espírito, minha filha, para ler um livro. A criança e os pais, né? E os vai pais. ser aquele pipipi e o pai já tá aqui. Já tá aqui querendo dar um pipipi nele. Mas, gente, esse assunto é muito, muito legal. Eu, inclusive, adoro, né, o assunto criação, porque já estou no caminho. Mas a gente pode fazer um podcast, inclusive, sobre isso. Se você gosta desse assunto sobre educação financeira dentro do lar, ali, com a família, comenta aqui que a gente pode fazer um podcast falando sobre isso, né, Vê? Exatamente. Se vocês pedirem, seu pedido é uma ordem. Agora, voltando a falar dos dividendos, eu anotei aqui umas considerações para falar com vocês. Ó. A primeira coisa que vocês têm que ter em mente é o seguinte: você precisa investir dinheiro suficiente para dar o retorno que você quer. Não é dizer, eu quero me aposentar com $5.000 e vou investir o que eu quiser. Não, você tem que fazer um cálculo. Eu vou dar um exemplo. Eu fiz um cálculo aqui para vocês entenderem. Por exemplo, se você pretende gastar $40.000 no ano, que vai dar $3.300 por mês, para sustentar você e sua família. Então, você vai ter que calcular uma média de quantos % de dividendos as empresas que você vai investir estão pagando, para ver se isso dá ou não para suprir as suas despesas. Porque algumas empresas podem pagar menos dividendos. Então, depende do lucro e da distribuição de lucro de cada empresa. Uma outra coisa que vocês precisam anotar é aquilo que eu falei mais cedo, que às vezes as empresas podem diminuir o pagamento de dividendos, principalmente se ela quiser investir esse valor em uma operação nova, na expansão, no crescimento, abrir uma nova loja. E, por exemplo, vamos dizer que você consegue um retorno de 3% anual com seus dividendos, né? Você vai receber de dividendos 3%, anota aí. Vamos dizer que você pega esses $40.000 e divide por 3%, que vai dar um valor de $1 milhão, 333 mil. Ou seja, se você quiser cobrir todas as suas despesas de $40.000 por ano, apenas com dividendos que pagam em média 3% ao ano, você precisa investir $1.300.000. Vocês entenderam? Vocês têm que lembrar também que é sempre bom você basear na média, não no máximo. O SP500, por exemplo, ele paga de 1,6 a 2,3 de média. Então, façam cálculos mais realistas. E outra coisa, sempre puxe esses números mais para cima do que para baixo. Exemplo, se você tem que investir $1.300.000, coloca aí $1.500.000, $1.600.000. Porque se algo der errado, algum cálculo seu der errado no caminho, você vai prejudicar seu futuro. Então, é melhor mais do que menos, né? É melhor sempre você chutar para mais, né?
Lógico, você vai fazer o cálculo, você não vai chutar. Mas é sempre melhor colocar mais do que menos. Sim, e aí o cálculo junto com a inflação, tudo para você poder ter essa referência. E o que você faz com os dividendos, Verena? O dinheiro caiu ali na conta na corretora, eu saco esse dinheiro, é para eu já gastar ou é para ele ficar ali paradinho? O que acontece com ele? Então, o que eu aconselho? Se você não tiver uma idade bem avançada, e mesmo que você esteja numa idade bem avançada, você tem que pensar, quanto eu vou receber de dividendos agora se eu começar a resgatar? Se você ainda tiver tempo para esperar, prestem bem atenção, não resgatem os dividendos, reinvistam para aumentar mais o bolo. Porque esse bolo, estamos falando de juros sobre juros. Quanto mais você colocar de dinheiro, mais você vai ter lá na frente. Fez sentido? É a bola de neve, né? É uma bola de neve do bem. Minha gente, não tem segredo. Então, caiu o dinheirinho na conta, não cresce o olho ali e já quer tirar ele para levar lá para Shein. Não. Deixa ele ali, reinveste e vai colocando ali, ó, a neve para a bola de neve ficar grandona, juros sobre juros. E não é juros de cartão, né, Verena? Não. A gente tá fugindo desse. É juros no sentido positivo. Mas, Verena, muito obrigada. Obrigada a você. Com certeza, esse assunto é muito, muito importante, porque é o que os imigrantes querem. Como que eu faço para viver de renda? Para o dinheiro ficar pingando ali na minha conta? Agora você já sabe, Rico na América, foca em viver de renda. Sabe por quê? Esse rostinho lindo aqui, maravilhoso, ele não vai durar a vida inteira. E se você não se preparar para os maus momentos, você vai viver nessa corrida dos ratos. E eu tenho certeza que você conhece algum imigrante que também está nessa busca infinita de viver de renda. Como é que eu faço? Por onde que eu começo? O que são dividendos? O que é viver de renda? Então, já compartilha esse podcast com esse amigo, porque realmente está imperdível. E não deixe de seguir a Verena Oficial, que é o canal ali do Ricos na América, onde você vai encontrar essa loura bonita. Lá no Instagram, Verena Oficial, com um F. Verena Oficial, me segue no Instagram, porque lá tem mais conteúdo gratuito para vocês. Diariamente. Então, a gente se vê até o próximo episódio. Até a próxima. Vrá.